Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no canal Bio Mais. Hoje nós vamos começar a estudar zoologia. E zoologia é a área da biologia que estuda os animais. Para começar, eu trouxe aqui os animais poríferos. Gostaram do meu desenho? Gostaram desse tema? Você vai conhecer um pouco melhor as esponjas, os animais que têm o corpo todo cheio de poros. Por isso o nome poríferos, que pori vem do grego, quer dizer poros, e feros, que quer dizer portador. Quer saber mais sobre as esponjas? Então permanece aí até o final desse vídeo e não esquece de deixar o seu like enquanto roda a vinheta. Então vamos começar a conhecer as esponjas. As esponjas, como eu falei, têm o corpo todo cheio de poros. Então aqui no meu desenho, olha a tecnologia desse desenho que eu preparei para você. Esse animal aqui, né, parece um jarro, um vaso, uma esponja. E aí você tem duas visões desse animal no meu desenho. Olha a tecnologia. Metade do animal, você está tendo aquela visão como se você estivesse olhando de fora, e essa metade aqui a gente tem a ideia de um corte no corpo desse animal para você poder ver internamente as suas células, as suas estruturas, cavidades e poros de um outro ângulo. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o corpo desses animais. Então as esponjas têm um corpo todo cheio de poros, que são canais celulares, por onde a água vai entrar no corpo desse animal. Ao chegar aqui, esse animal tem uma cavidade central. Nesse desenho, nesse modelo corporal, o nome dessa cavidade é espongiocele, a cavidade da esponja. Então a água entra pelos poros, ela vai circular aqui na espongiocele, também chamada de átrio no passado. E ela sairá por essa abertura um pouco maior, que é chamada de ósculo. Então aí você viu aí mais ou menos as principais estruturas aí do corpo da esponja. E agora nós vamos para as suas características. As esponjas não possuem tecidos verdadeiros e nem órgãos. Olha só, a simplicidade desses animais levou alguns pesquisadores no passado a não aceitá-los como animais. Então ficava uma dúvida enorme aí sobre a natureza desses organismos. Então nós temos aí, que são animais que não têm tecidos verdadeiros e órgãos. Então o seu corpo, na verdade, se parece com um complexo de células unidas ali, cada uma com suas funções exercendo, só vivendo juntas, né? Um agrupamento complexo de células, é isso que ele se parece. Por outro lado, nós vamos perceber que algum desses grupamentos se assemelham já a tecidos ali, uma formação inicial de tecidos. Então eles não possuem tecidos e órgãos, por isso são considerados animais mais simples do planeta. Vamos lá, então nós já sabemos essa característica, vamos avançar. Todas as esponjas são animais aquáticos. Elas são aquáticas, sendo que a maioria delas são marinhas. Então fique atento a isso. Existem espécies de água doce, mas a grande maioria das espécies são marinhas. Outra característica interessante, eles são animais filtradores, né? As esponjas são filtradoras. O que significa? Significa que elas retiram da água as partículas alimentares. Naquele sentido que eu acabei de falar quando falei da estrutura do corpo da esponja. A água vai entrar no corpo da esponja pelos poros, ela vai circular em seu interior, isso vai ajudar com que haja captura do alimento, e daí os resíduos e esse excedente da água aí que vai passando no corpo da esponja sai pelo ósculo. Então você tem aí, né, o que é um animal filtrador, é um animal que vai retirar da água as suas partículas alimentares. As esponjas retiram da água
as partículas alimentares. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai falar em detalhe como ela faz isso, que célula facilita esse processo e como se dá a sua digestão. Então, vamos lá para mais um tópico, mais uma característica, né, das esponjas. As esponjas são animais sésseis. O que quer dizer isso? É que são animais fixas ao substrato. Elas vão ocorrer ali no substrato, no fundo oceânico, em rochas, naquele grupamento, né, junto com os corais, em madeira, em qualquer material ali que sirva como substrato, geralmente nos fundos oceânicos você vai ter elas sendo encontradas tanto em águas rasas quanto um pouco mais profundas. Então as esponjas são sésseis, são animais fixos. E agora vamos começar a falar um pouquinho das suas características também fisiológicas, né? A começar pela respiração. Já que eu falei que elas não têm órgãos e nem tecidos, você começa a imaginar então como é que esses animais conseguem oxigênio e como é que elas eliminam o CO2. Então a respiração das esponjas se dá através de difusão. Da mesma maneira se dá a excreção. A partir da alimentação, as excretas, os resíduos que precisam ser eliminados do corpo da esponja são eliminados através de difusão. E geralmente vão ser eliminados aqui na espongiocele e daí sairão junto com a água pelo ósculo. Tá? Então nós temos aí as primeiras características das esponjas. Vamos continuar para falar agora sobre a sua digestão. Mas antes de falar como que as esponjas capturam, digerem e transportam os nutrientes em seu corpo, nós precisamos conhecer algumas células desse animal. Então é melhor nós conhecermos logo as células e as estruturas das esponjas. Olha só, vou começar te apresentando a célula que seria o Messi, Cristiano Ronaldo das esponjas. A mais famosa das suas células, o coanócito. Essa célula tem um formato mais ou menos oval, né? Uma célula mais ou menos oval, e ela apresenta uma expansão chamada de colarinho. Esse colarinho ele fica em torno de um flagelo, né? Esse flagelo, o coanócito, ele faz um turbilhão, ele faz um movimento, um turbilhonamento da água com esse flagelo. Isso faz com que a água circule, né, melhor na espongiocele ou, dependendo do modelo corporal da esponja, em algumas cavidades, né, do seu corpo, onde é toda recoberta, é toda, vamos dizer assim, forrada, revestida por coanócitos. Então essa cavidade, que aqui no caso desse desenho que eu fiz aqui, que seria o modelo mais simples de esponjas, o modelo Ascom. Nesse modelo nós temos uma grande espongiocele toda revestida de coanócitos. Esses coanócitos, com seus flagelos, agitam a água, fazem esse turbilhonamento em seu interior. Isso facilita a captura das partículas alimentares pelo flagelo. Esse flagelo vai mover e essas partículas vão chegar aqui, facilitada por esse colarinho, né, de chegar até o contato com a célula. O coanócito vai realizar a digestão intracelular. Ele é capaz de realizar a fagocitose das partículas, também é capaz de realizar a pinocitose das partículas alimentares, aí, caso sejam gotículas. Aí ele vai fazer essa digestão intracelular. Então, te apresentei a célula mais famosa dos poríferos. Agora eu vou te apresentar uma outra célula importantíssima, que seria a célula chamada de amebócito. Ela tem esse nome porque ela é uma célula que consegue se deslocar na camada corporal, né? Aqui, vamos imaginar que a parede do corpo da esponja, então a gente fez um corte aqui da parede do corpo, e aqui nós temos uma camada que fica entre as suas células. Por exemplo, o revestimento aqui, ó, né, da espongiocele feita pelos coanócitos, né? Aí
tem aqui o revestimento externo desse animal, é realizado por células chamadas de pinacócitos, que formam uma espécie de tecido rudimentar chamado pinacoderme. Não é um tecido verdadeiro ainda, é um tecido incipiente, é um tecido que está se formando. Então nós temos aí a pinacoderme, é o que mais se parece com a estrutura de um tecido verdadeiro. Então você tem aqui o revestimento externo do animal, né? E entre esses dois revestimentos, os coanócitos no interior e a pinacoderme no exterior, formado pelos pinacócitos, nós temos uma camada meio que gelatinosa chamada de mesoílo. Então, mesoílo, essa camada onde se encontra a célula chamada de amebócito. Essa célula ela pode entrar em contato com o coanócito e receber do coanócito partículas alimentares que podem passar para o interior do mesoílo. Essa célula ela é capaz de incorporar essas partículas, ela pode também digerir partículas se passarem ainda, precisarem ainda de algum processamento. Ela vai digerir essa partícula e através de movimentos ameboides, que seria os movimentos pela emissão de pseudópodes, essa célula é capaz de levar o alimento, ou seja, partículas alimentares, substâncias, para as outras células aqui do corpo da esponja. Outra função importante desses amebócitos é que elas podem se diferenciar em qualquer célula do corpo da esponja. Ela seria uma espécie de célula-tronco da esponja, que se você cortar uma parte do corpo da esponja, né, ou acidentalmente ou propositalmente, se ela perder parte do corpo, ó, fazendo aqui o esquema em tempo real, olha a tecnologia aqui do Desenho ao Show. Os alunos já conhecem, você que está chegando agora no canal, está se inscrevendo, está conhecendo aí o nosso conteúdo, já vai ficando à vontade aí para comentar, perguntar se você tiver alguma dúvida, que funciona assim, na simplicidade dos desenhos, a gente vai vendo toda a biologia. Então veja bem aqui, ó, esse pedaço aqui, essa esponja que perdeu esse pedaço, pode regenerar novamente essa parte que perdeu, e esse pedacinho, ao se desprender daqui, pode se fixar, parar em algum lugar do substrato e originar uma nova esponja. Seria a sua capacidade de regeneração. Então, a célula, principal célula relacionada a esse tipo de acontecimento é o amebócito, célula que é capaz, inclusive, de originar gametas. Essa célula, no período reprodutivo, a célula é capaz de originar células reprodutivas. Nós vamos ver isso em detalhe quando eu falar de reprodução. Agora nós vamos detalhando cada célula. Então nós já sabemos amebócito, uma célula importantíssima, a célula tronco das esponjas. Nesse momento a gente acaba de conhecê-la. Eu já falei do pinacócito também. O pinacócito é a célula que faz o revestimento externo do corpo do animal. Agora nós vamos falar do porócito. Olha só, esse desenho que eu fiz aqui, ó, parece um tubo, né? Aqui, na verdade, o poro ele não é só uma estrutura, ele é um canal por dentro de uma célula. Então, a gente está vendo aqui que é uma célula em forma de canal. É uma célula que forma o poro. Essa célula chama porócito. Aqui está ela, olha, né, tecnologia, tempo real, ela foi cortada para você ter uma visão assim interna do canal. Tá? Então, aqui o canal inteiro e aqui a célula cortada. Gostaram? Lembra que eu falei para vocês, a água ela vai entrar nesse sentido no corpo do animal, vai entrar aqui no poro, que você também vai ouvir, né, bastante se referir a ele como ósteo, é a mesma coisa, tá? São sinônimos. Então a água vai entrar aqui, né, no corpo da esponja, trazendo partículas alimentares, como eu falei anteriormente. Os flagelos vão fazer esse turbilhonamento, as células flageladas, os coanócitos, né? A célula famosa aí das esponjas, vai fazer essa água circular aqui, o coanócito captura alimento, pode fazer digestão intracelular e vai passar as partículas alimentares para o mesoílo. Então, as esponjas,
nós já falamos das suas células e como é feita a digestão, né? A digestão das esponjas, anote lá, ela é intracelular, né? Porque ela ocorre no interior das células. Esse animal não apresenta sistema digestório. A digestão ela é realizada por células. Isso aí você já viu como ela captura o alimento e como ela digere através dessas células. Você viu também que esse animal não tem sistema circulatório, né? Então, outra coisa que nós aprendemos ainda com o conhecimento dessas células foi como acontece o transporte de substâncias no corpo desse animal, de substâncias. Quem faz isso, né? O amebócito, a célula transporte de substâncias. Aí esse animal não tem sistema circulatório, mas o que compensa isso é essa distribuição de nutrientes realizada pelo amebócito. Nós conhecemos o porócito, que forma o canal do poro, do ósteo, e agora nós vamos falar sobre as espículas. A espícula, ela forma algo que nós consideramos um esqueleto, né? Seria uma espécie de esqueleto da esponja. Isso por quê? Porque a função do esqueleto é manter o corpo da esponja, né? Ou seja, naquela posição. Ele dá sustentação ao corpo. Então, as esponjas apresentam uma estrutura chamada de espícula. As espículas, elas podem ser de materiais diferentes. Por exemplo, ela pode ser de espongina, como se fossem fibras. Ela pode ser de um material semelhante ao colágeno. Ela pode ser, então, quando ela é desses materiais, ela é proteica, né? Então ela é mais maleável, flexível. Ela pode ser de calcário, então ela pode ser calcária, né? Um pouco mais rígida. E ela pode ser também de sílica, especialmente as esponjas que são formadas por espículas de sílica, elas são chamadas esponjas de vidro, né? Pela aparência ali, dela ser brilhosa, aquela aparência de um jarro, de um vaso de vidro. Parece mais um objeto do que um animal. Então as esponjas, esses animais são fantásticos, embora a gente veja nele muita simplicidade do ponto de vista de complexidade dos animais, mas se você for olhar na natureza, animais eles são fantásticos, são tons de cores lindas, assim, aquelas imagens do fundo do mar. Você vai vendo aí na imagem do fundo do mar aquelas esponjas lindas de cores diversas, isso fazendo ainda mais o encantamento das pessoas pelo fundo do mar. Ainda falando sobre as espículas, nós precisamos entender a importância delas para a classificação das esponjas. Antes, porém, nós vamos entender como elas são formadas, né? Porque elas são estruturas semelhantes a espinhos, por isso o nome diz espículas, né? E elas têm formas diferentes, com um número de pontas diferentes. Isso vai ser fundamental com 6 pontas, né? Então esse formato das espículas e o material delas é importantíssimo para a classificação das esponjas. Então elas são formadas a partir de células que derivam do amebócito. Então, o amebo, lembra? A célula tronco das esponjas. O amebócito ele pode se diferenciar e originar células tipo espongiócitos. O que são essas células? Os espongiócitos são as células que vão formar aquelas espículas flexíveis que eu falei, de material semelhante à espongina, material mais flexível, proteico. Se a espícula for rígida, então ela é originada de células chamadas de esclerócito. Os esclerócitos são células que também derivam da célula chamada de amebócito. Lembra? Não esquece do que eu vou te falar. Os amebócitos são células importantíssimas. Eu vou fazer mais uma vez um comentário sobre elas. Elas são como células tronco do animal. Elas podem fazer digestão e distribuição dos nutrientes. Elas podem originar as espículas, as células que vão originar as espículas, espongiócitos, né, para espículas flexíveis e esclerócitos para espículas rígidas. E com isso elas também participam na reprodução, originando os óvulos
no momento da reprodução sexuada, para você ver novamente a importância dos amebócitos. Anotou isso aí? Se não anotou, volta esse vídeo, mas não perde essa informação, que ela é muito importante para você. Agora vamos para a classificação das esponjas. Nós precisamos saber, né, os tipos de esponja e as classes. Nós temos basicamente 3 classes. A classe calcária, e aí você já sabe o que eu estou falando, né? Agora já aprendeu sobre as espículas, agora você já é capaz de classificar. A classe calcária é formada pelas esponjas que têm espículas de carbonato de cálcio. A classe hexactinelida, então nós temos uma classe calcária, a classe hexactinelida, que são as esponjas chamadas esponjas de vidro. Nesse caso, as suas espículas são de sílica. E a desmospongia, a classe desmospongia é formada pelas esponjas chamadas esponjas globosas. Alguns autores chamam de esponjas moles, né? Porque elas são semelhantes a sacos, elas, de vez em quando elas são ali achatadas, globosas, né? De várias formas, porque elas têm espículas mais flexíveis. As espículas são, algumas contêm sílica, mas a maioria delas são espículas de espongina, né? Material mais flexível, ou seja, de material proteico. E aí? Agora você já tem a classificação das esponjas, só falta uma coisa. Vem na sua cabeça um animal fixo, um animal com toda essa simplicidade, sem esses órgãos. Como que esse animal se multiplica, né? Como que esse animal se reproduz? Te liga aí. Agora é a hora de falar da intimidade das esponjas. Esse animal tão simples, né? Vem tanta coisa na nossa cabeça, mas agora eu vou te explicar que as esponjas podem se reproduzir de 2 maneiras, de forma assexuada e também sexuada. Vamos então agora aprender como isso acontece. Na reprodução assexuada, ela pode se dar através do brotamento. Então vamos lá, vamos entender como é o que nós chamamos de brotamento, ou também chamado de gemulação. Então fique atento aí para as questões quando elas falarem de brotamento ou gemulação. Um grupo de células no interior do mesohilo. Que células? Lembra dessa célula? A célula tronco da esponja, o amebócito. Um grupo de células, um grupo de amebócitos começa a se diferenciar e formar no corpo desse animal uma gema, um broto, né? Então ele começa a surgir aqui na lateral do corpo. Então esse animal começa a ter aí o desenvolvimento dessa gema. Daí essa gema pode ter, olha aí o desenho, né? Essa gema pode ter 2 caminhos. Ou ela permanece ligada ao animal que lhe deu origem, né? E daí formará com ele uma colônia. Lembra lá do vídeo de relações ecológicas, colônia, relação ecológica intraespecífica, que os organismos vivem biologicamente ligados. Então, nesse caso, você vai ver essa esponja que surgiu aqui, né? Esse broto, essa gema, pode dar origem, junto com aquela que lhe deu origem, a uma colônia de esponjas. Mas ela pode também ter um outro destino. Ela pode se desprender daqui e vir a dar origem a um novo indivíduo. Ela pode se fixar aqui no substrato e de repente vir a originar uma nova esponja isolada. Então aqui nós temos o resultado, ó, no finalzinho aqui, o desenho show, com um esqueminha aí do novo indivíduo. Então esse é o que nós chamamos de brotamento. Ainda há uma possibilidade também, que nós já falamos, devido à alta capacidade de regeneração, uma parte dessa esponja que se desprenda, que seja cortada, lacerada, pode vir se fixar no ambiente e dar origem a uma nova esponja. Agora vamos ver como acontece a reprodução sexuada, aquela que tem a participação de gametas, e a principal característica é a fecundação. Para isso nós vamos ver também a participação das células da esponja
fundamentais aí nesse processo. Primeiro, a célula chamada de coanócito, ela se diferencia e vai dar origem ao gameta masculino. Então, o gameta espermatozoide surgirá da diferenciação do coanócito. Então, aí você tem o espermatozoide, né, surgindo do coanócito. Primeiro, então, célula masculina, espermatozoide. Ó, aqui está ele, já liberado na água, vai nadar para encontrar o óvulo. Então, como é que vai ser isso? A maioria das esponjas, elas são monóicas, quer dizer que elas têm as duas estruturas, masculino e feminino. Então, nós já vimos que o coanócito se diferencia em espermatozoide, então aqui ele vai geralmente atrás de uma outra esponja para fecundar, e daí será fecundada, né, por um espermatozoide geralmente de outro indivíduo. Então vou colocar a seta aqui, lá vem o espermatozoide de outro indivíduozinho para fecundar aqui essa esponja. Então o espermatozoide chegando aqui, ele vai entrar pelo ósteo. Então aqui nós temos a entrada do espermatozoide na esponja. Ele vai ser capturado aí pelo coanócito, mas esse não vai digerir, ele vai facilitar a entrada dele até aqui. Aí aqui que mora, né, todo o charme. A célula chamada de amebócito, ela vai se diferenciar, olha aí, tempo real, ó. Tempo real. Vou apagar aqui o amebócito e vou fazer aqui o óvulo. Então o óvulo da esponja vai estar no mesoílo, né? Quem vai dar origem a ele? Sempre o amebócito. Então é aqui que o espermatozoide vai entrar e vai fecundar essa célula. Então, primeiro detalhe importante, né? A fecundação. Olha aí, isso aqui que vai ser importante para você na hora da prova. A fecundação nas esponjas, ela é interna. Lembra que eu falei para você? Geralmente os indivíduos são monóicos, então as esponjas são monóicas, quer dizer o quê? A mesma coisa que falar que elas são hermafroditas, elas têm as duas estruturas sexuais. A célula coanócito dá origem ao espermatozoide e a célula amebócito dá origem ao óvulo. A fecundação é interna, né? Importante você saber. E o desenvolvimento, o que é isso? Quando vai se formar um novo indivíduo, como que ele vai se desenvolver? Então, o desenvolvimento é indireto. Olha, anote isso aí, vai começar a falar de zoologia daqui para frente, né? Primeiro grupo aí que nós estamos estudando, primeiro filo. Então, a gente vai falar muito dos outros filos sobre desenvolvimento embrionário. Então, desenvolvimento indireto, quando tiver, ó, essa expressão aqui, desenvolvimento indireto, quer dizer que existe formas larvais. Existe uma larva. Então, nesse caso aqui, existe larva que o nome é parínquimula. Então, vou colocar bem aqui para você. A parínquimula, ó. Também nós temos aí a anfiblástula. São duas formas larvais típicas aí. Anfiblástula. Muito bem. Então nós temos aí as larvas. Então se tem larva, significa que o desenvolvimento é indireto. Então essa larva ela vai ficar, né, por aqui. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Ela vai, depois da fecundação, o zigoto começar o desenvolvimento, essa larva vai ser liberada, né? E aí ela vai se fixar aqui, ó. Vou fazer aqui um exemplo da anfiblástula. Então ela vai ser mais ou menos assim. Ó, então aqui eu tenho uma anfiblástula e ela vai se fixar no ambiente e vai dar origem a um novo indivíduo, como esse aqui. Então ela vai se fixar aqui no substrato, né? A larva anfiblástula. E vai dar origem
a um novo indivíduo. Então está feita a reprodução sexual. E aí galera, gostou desse vídeo? Esse é o primeiro vídeo de zoologia e você vai ter a partir de agora vários outros grupos com desenhos fantásticos aí te explicando passo a passo, animal por animal, cada característica, ciclo de vida e tudo mais, para você se preparar melhor para o Enem e outros vestibulares. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se você gostou e ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreve no canal. Marque aí ao lado no sininho a opção todas, para que você receba todas as notificações a cada vídeo novo postado aqui. Galera, e se você deseja algum assunto da biologia em especial para que eu faça aqui para você um vídeo te explicando passo a passo, com esquema, com esses desenhos, para que tire todas as suas dúvidas, coloque aí nos comentários desse vídeo ou de qualquer vídeo do canal, que eu posso demorar, mas eu vou responder para você e vou gravar para você esse tema para te ajudar a se preparar melhor. Fique com Deus e até a próxima!